Deixa eu arrumar esse cabelo aqui que tá feia a coisa agora que eu tô vendo aqui no vídeo, né? Pera aí. Melhorou? Não melhora muita coisa não, né? Tá bom. Ele tá meio esquisito esse cabelo levantado aqui. Bom, gente, agora o assunto vai ser o seguinte. Terminou a monarquia, como nós vimos. Quais foram os fatores? Apenas relembrando bem rapidamente, tá? Porque no outro a gente acabou passando 1 minuto, 15 minutos é muito pouco, né? Então vamos lá. Só relembrando. Nós tivemos aí as transformações econômicas e sociais, como um dos fatores da queda da monarquia no Brasil. Depois nós podemos elencar a questão militar, a questão religiosa, a questão abolicionista e a campanha republicana, que eu não comentei muita coisa, mas a campanha republicana é óbvio, né, gente? Foi crescendo o número de pessoas favoráveis à república por causa de todos esses outros fatores que nós comentamos, né? Então isso acabou tudo resultando aí na queda da monarquia. O golpe se deu pelo seguinte, só para efeito de entendimento. Por causa da situação difícil do governo brasileiro, né, do governo monárquico no caso, se pensou aí no caso saiu um boato, na realidade não se pensou nada disso não, mas saiu um boato de que o governo exilaria, né, os principais elementos do exército brasileiro, né, e com isso tentaria, vamos dizer assim, tirar a força desse exército, impedindo então a participação do exército num provável e hipotético golpe contra a monarquia. Esse boato se espalhou, né, e o exército, por causa disso, resolve então reagir. E reagiu com o apoio da elite cafeeira, que, como a gente viu, também era interessada em acabar com a monarquia, né? Falou assim, esse tipo de governo aí pra gente não funciona, tal. Eles estão muito ligados à antiga elite rural, mas enfim. O importante pra gente é entender o quê? Que esses dois elementos, quais são esses dois elementos? Tá joia? Cafeicultores, elite cafeeira, tá joia? E o exército brasileiro vão desfechar o golpe lá na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro, derrubando então a monarquia. Tá? Derruba a monarquia e se implanta a república. Tá? Então, essa data entrou para a história 15 de novembro de 1889, como a queda da monarquia e a proclamação da república no Brasil. Tá? E é importante que vocês saibam que foram esses dois elementos, tá joia? Cafeicultores e exército. Esses dois grupos aqui, então, articularam e desfecharam o golpe contra a monarquia no Brasil. Por que é importante saber isso? Porque nós vamos ver que essa república que estava surgindo, né, ela teve duas fases distintas. Tá? Uma que vai de 1889 até 1894, que é chamada República da Espada. Por que ela é chamada República da Espada? Porque ela foi governada por dois marechais do Exército Brasileiro. A joia? O primeiro Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. Né? Então foram esses dois marechais aí que governaram o Brasil nesse período, e daí então esse período ter ficado conhecido como a República da Espada. Terminado esse período, essa fase, ou seja, a fase que o exército governa o Brasil, nós vamos ter aqui o governo dos cafeicultores, né? O início da chamada República Oligárquica, que vai então de 1894 ou 1895 até o ano de 1930, tá bom? Quando acontece lá então o golpe que derruba essa república, né, que é chamada de República Velha. Então nós temos esse período que vai de 1889 até 1930, né, chamado aí de República Velha. E dentro desse período da República Velha nós temos dois subperíodos, quais? A República da Espada, governo do Exército, e a República Oligárquica, ou seja, a República dos Coronéis, a República dos Cafeicultores. Certo? Por que Exército e cafeicultores? Porque foram os dois grupos, foram os dois elementos que desfecharam o golpe contra a monarquia, implantando então a república no Brasil, correto? Então, vejam bem, a gente tem que entender que essa república ela começaria sob a influência muito grande, como a gente já viu, né, do pensamento positivista. E também houve também uma influência muito grande, né, da formação política, né, e constitucional dos Estados Unidos da América. A gente vai ver que o Brasil procurou copiar muita coisa, né, dos Estados Unidos no que diz respeito à estruturação desse novo Estado, correto? Então, esses são elementos que a gente tem que levar em consideração. Tá?
Então vamos lá, gente. Dentro da República Velha, o que é importante a gente comentar? Características. Tá joia? Quais seriam as principais características políticas dessa República Velha? Gente, coronelismo. O coronelismo é a marca política da República Velha. Falou em República Velha, principalmente na fase da República Oligárquica, a gente tem que pensar em quê? Coronelismo. E o que foi esse negócio de coronelismo? Os coronéis mandavam no Brasil. Quem eram os coronéis? Os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, porque eram eles que mandavam na política local da cidade, do município e, consequentemente, na política do Estado e, numa escala maior, na política nacional, na política brasileira. Né? Então, esses coronéis é que passaram a mandar na política brasileira. Tá? E como que eles conseguiram esse poder? Então, além do poder econômico, né, eles passaram a se utilizar de um instrumento político criado na Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana e a nossa segunda Constituição. Né? Nessa Constituição, a gente vai comentar mais tarde, foi estabelecido o voto aberto. Tá? O que quer dizer isso? As pessoas iam votar e esse voto não era secreto. Ou seja, a pessoa declarava o voto. E isso, lógico, abre caminho para que os coronéis tivessem condições de controlar essas eleições através da pressão, através da violência, enfim. Né? O cara, por exemplo, que votava contra a vontade do coronel que mandava naquela cidade, naquele município, o cara não arrumava emprego, ou às vezes o cara era vítima até de violência, tinha que sair da cidade, enfim. Né? O cara não votava pela vontade dele, ele votava pela vontade do coronel. Então, as fraudes eleitorais, a violência, né, o controle, o chamado voto de cabresto, é uma das marcas políticas dessa política coronelista, vai constituir uma das principais características, né, da política nesse período aí da chamada República Velha. Né? Uma outra característica importante que a gente tem que ressaltar também é o federalismo, né? Que foi uma influência aí da Constituição norte-americana. Ou seja, os estados brasileiros eles passaram a contar com uma autonomia muito grande em relação ao governo federal. Isso vai gerar alguns problemas. Então a gente tem que pensar também, tem que lembrar desse chamado federalismo aí, que é uma das características políticas desse período. Né? A gente vai ver também que durante esse período aí houve também muita instabilidade política gerada principalmente aí pelas crises econômicas que nós vamos comentar e também pela crise social. Tá? Muitos dos problemas sociais que nós temos hoje no Brasil, eles começaram a se agravar durante esse período aí da República Velha. Na realidade, eles foram sendo criados ao longo da história do Brasil, né? Como nós já estudamos até agora, né? Há uma história de colonialismo, há uma história vamos dizer assim, de impedimento do povo ao acesso à terra, ao trabalho, né? Ou seja, uma grande exclusão social. Isso foi, lógico, criando uma marginalização social muito grande no Brasil, né? Mas que a gente começa a ver sinais mais evidentes dessa crise social durante o período da República Velha, né? Que vai acabar estourando aí em diversos movimentos sociais que vão ser temas desse período da República Velha. Tá? Então, num primeiro momento, eu queria esboçar as principais características políticas e também econômicas. Então, falamos agora das características políticas desse período. Né? Vamos falar das características econômicas. Vamos lá. Qual que era o elemento social, civil dessa república? Porque o não civil era o exército. O civil era quem? Os cafeicultores. Né? E eles é que passaram a dominar a política nesse período. Tanto é que assim que termina a chamada República da Espada, em 1894, começa a República Oligárquica. Qual oligarquia, então, passaria a comandar a vida política do Brasil? Os cafeicultores. Então, qual é a característica principal da política econômica do Brasil nesse período aí? Favorecimento do setor cafeeiro. Tá? A famosa política de valorização do café. Então, né? Já deu novamente, daqui a pouco a gente vai ter que parar aqui. Tá? Mas enfim, essa elite cafeeira aí que passaria a comandar a vida política do Brasil, desenvolveria toda uma política voltada para quê? Voltada justamente para proteger o seu interesse econômico principal, que era, então, a cafeicultura. Tá? Então, a partir daí,
ou seja, a partir dessa característica se desenvolveriam várias práticas, como por exemplo a compra do estoque excedente, porque como a gente já comentou, na época da monarquia no Brasil, né, o que aconteceu? Já no final do século XIX você já encontrava sinais de superprodução, né, do café, e lógico, isso fazia com que o preço do café fosse aos poucos caindo. Isso foi gerando uma crise. Por quê? Porque o Brasil dependia muito das exportações desse produto, do café, né? O Brasil sempre foi um país agrícola, e hoje, né, nós estamos vendo que a coisa não caminha muito diferente, não existe muito investimento em tecnologia, industrialização. A pessoa parece que está muito preocupada com a agricultura, nada contra a agricultura, né? Ela está sendo boa para o Brasil, mas o Brasil deveria ter uma preocupação um pouco maior em desenvolver suas potencialidades industriais e tecnológicas para não ficar tão dependente. A gente tem exemplos históricos que isso não é uma boa política. Mas, enfim, nessa época o Brasil dependia muito das exportações de gêneros agrícolas, e desses gêneros agrícolas o principal era, então, o café. E o café, como estava começando a sofrer já uma certa crise, o que acontecia? Esse governo, durante esse período, que vai de 1889 até 1930, foi desenvolvendo políticas no sentido de quê? No sentido de tentar valorizar esse café que estava então sofrendo quedas constantes aí no mercado internacional. Então, para isso, ele comprava estoque excedente, botava fogo e jogava no mar, enfim, né? Deixava o estoque guardado lá, e tudo isso com dinheiro dos impostos, com dinheiro do governo. Ou seja, toda a sociedade pagava por esse prejuízo dos cafeicultores. Lógico que quando eles tinham lucro, eles não distribuíam nada desse lucro, mas quando tinha prejuízo, eles, não, vamos fazer, é importante para o país, todo mundo tem que colaborar, né? Era uma política que ficou conhecida como a socialização das perdas, ou socialização dos prejuízos, né? Então, deu prejuízo, vamos socializar, vamos distribuir o prejuízo para todo mundo. Deu lucro, não, aí é só nosso. E hoje em dia não é muito diferente não, viu, gente? As coisas acontecem mais ou menos da mesma forma. Bom, gente, em linhas gerais, né, eu acho que eu comentei as principais características dessa República Velha, né? Eu falei das características políticas e falei das características aí, econômicas. Na próxima aula eu vou comentar um pouco, mesmo que rapidamente, dos principais movimentos sociais que aconteceram no Brasil durante esse período conhecido como a República Velha. Então a gente está encerrando aqui, né, para a gente não estourar no horário, e depois a gente continua falando então dos movimentos sociais na República Velha. Perfeito? Abraço.